Bem-vindos a todos. Esta que é a terceira sessão do ciclo de conferências invasoras às quartas, que é uma iniciativa da Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras. É uma rede muito recente, que começou no final de 2020, está associada à SPECO, à Sociedade Portuguesa de Ecologia, e aberta a todos os interessados. Portanto, se houver por aqui pessoas que não estejam ainda associadas à rede e que estejam interessadas em participar, tanto na parte de estudo como gestão, de divulgação, são muito bem-vindos. Depois podemos até colocar no bate-papo o link para se registarem e aderirem. Faço alguns pequenos avisos que costumamos fazer neste tipo de sessão. Nós estamos a gravar a sessão, portanto, os nomes não vão aparecer na gravação. Se não quiserem que as vossas imagens apareçam, por favor, desliguem a câmara. Peço também que desliguem os microfones, terão depois da palestra a oportunidade de poder ligar e fazer perguntas, mas agora durante a sessão pedíamos que estejam desligados. Podem ir colocando questões no bate-papo, que depois colocaremos no final ao nosso orador. E vou começar por apresentar o nosso orador. O nosso orador é o Jael Palhas, que nos vai falar sobre plantas invasoras aquáticas. O Jael é investigador no Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra desde 2017 e faz parte da equipa da plataforma invasoras.pt, que trabalha principalmente com plantas invasoras. Mas o Jael trabalha muito mais coisas e vocês, provavelmente, alguns de vocês poderão conhecê-lo de outras paragens. Ele é mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade de Coimbra, licenciado em Ecoagroturismo pela Escola Superior Agrária de Coimbra e tem trabalhado em projetos de investigação variados, desde a conservação à educação ambiental, sobretudo em charcos e zonas úmidas e muito com espécies aquáticas, tanto com anfíbios como com plantas. E hoje ele vai-nos falar de espécies invasoras aquáticas. Atualmente ele é aluno de doutoramento em Ciências Agrárias e Ambientais na Universidade de Évora e está a trabalhar com a conservação da biodiversidade aquática e produção de arroz. Como é que se pode conciliar estes dois mundos? As suas principais áreas de investigação são a ecologia aquática e a hidrobotânica, e também muito ligado com as espécies invasoras aquáticas, e por isso é que nós o convidamos para ir falar nesta sessão, mas também com a herpetologia e a interpretação do património como uma ferramenta de educação ambiental. E muito obrigada, Jael, por aceitares o convite, e o palco é teu, podes começar. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por me convidarem a partilhar um pouco das problemáticas em que tenho estado a trabalhar aqui nestas invasoras às quartas. Vou partilhar então a minha apresentação. Portanto, vou falar um bocadinho das invasoras aquáticas e destes rios de problemas que elas nos causam. Como já foi apresentado, pronto, estou a trabalhar no projeto invasoras.pt e no Centro de Ecologia Funcional e tenho trabalhado sempre com organismos aquáticos e gosto de olhar para as invasoras, não me focar só nas invasoras, ou seja, nós temos que... As invasoras são um problema porque elas destroem outras coisas que queremos salvar, reduzem as funções dos ecossistemas, ameaçam a biodiversidade. E, portanto, gosto de me focar nas coisas que queremos salvar, mesmo quando estou a trabalhar com invasoras. E esta imagem que foi escolhida para o cartaz diz muito sobre muitas das coisas com que tenho estado a trabalhar. Esta é a foto de uma área que conheci há poucos anos atrás e era esta área completamente diferente do que aparece nesta imagem. Ainda não tinha algumas das invasoras que aparecem na imagem. E esta imagem representa um pouco o que é o esforço para salvar a biodiversidade aquática, para controlar as espécies invasoras, num contexto que temos agora, em que estão a aparecer espécies invasoras a um ritmo muito acelerado e que se dispersam no território e que, embora, apesar dos esforços para as conter e dos esforços para as controlar, e esta linha vermelha que vemos aqui na imagem é uma barreira flutuante que eu vou falar mais à frente, para impedir que as espécies invasoras eliminem uma planta nativa já ameaçada de baixo mondego. Portanto, eu trabalho com meios aquáticos e gosto muito de muitos grupos de organismos aquáticos, e o problema das invasoras aquáticas é que, por um lado, tal como as invasoras terrestres,
são espécies que não são de cá, já vou falar um bocadinho mais disso, e que se espalham rápido, ocupam o ecossistema. E tem dois problemas graves. Um deles é que a água tem tendência a correr, e portanto, especialmente em rios, em meios aquáticos lóticos, com corrente, o que acontece é que nos rios chega uma invasora nova e rapidamente se espalha para jusante. O que significa que as invasoras em meios aquáticos têm tendência a espalhar-se, pelo menos em meios de rios, meios fluviais, têm tendência a espalhar-se a uma velocidade muito mais rápida do que acontece, por exemplo, com as invasoras terrestres. O que faz com que seja mais importante sabermos do problema, estarmos alerta do problema e detectar a tempo, porque quando uma espécie invasora chega a um rio é muito mais difícil de conter. Felizmente, Portugal ainda tem ecossistemas aquáticos bem bonitos e bem conservados e com muita biodiversidade. Nós muitas vezes não temos noção disso, que este cantinho do mundo onde vivemos faz parte da bacia mediterrânica, que é uma das zonas com mais, um dos hotspots de biodiversidade no mundo, e que temos, mesmo a nível da Europa, temos uma diversidade de espécies altíssima e uma diversidade de habitats altíssima e algumas coisas muito raras. E ainda vamos tendo sítios bem conservados, apesar de o panorama geral não ser muito bom. Infelizmente, cada vez vemos mais meios aquáticos invadidos por espécies invasoras e cada vez menos ecossistemas aquáticos biodiversos e com muitas espécies nativas, como vemos nas imagens em baixo. E todos os anos vemos sítios como os que estão em baixo a começarem a ser invadidos e a perderem esta diversidade de espécies, esta riqueza também de funções ecológicas que lá encontramos. E é importante nós estarmos atentos para isto, porque fala-se cada vez mais da crise climática e dos problemas da poluição, dos plásticos, etc. Mas, infelizmente, não chegou ainda ao grande público como deveria chegar o problema das invasoras e da perda de biodiversidade. Cada vez que se perde uma espécie, que se extingue uma espécie, é uma perda irreversível para o planeta e para os nossos ecossistemas, e como as espécies, cada uma desempenha a sua função, cada vez que se extingue uma espécie, extinguem-se outras que dela dependem e extinguem-se as funções que essa espécie desempenha, especialmente quando são espécies que têm funções-chave nos ecossistemas ou quando são espécies únicas. Por muito que nós não saibamos, cada uma daquelas espécies que está ali em baixo, o que é que lá está a fazer, a verdade é que os ecossistemas são como as cozinhas. Uma pessoa com diferentes utensílios faz coisas diferentes. Se chegarmos a uma cozinha e substituirmos todos os utensílios por colheres, naturalmente conseguimos fazer menos coisas do que se tivermos facas, colheres, uma batedeira, etc. E, portanto, na natureza, por muito que nós não saibamos a utilidade daquelas ferramentas todas que estão ali, cada espécie que aparece nesta imagem tem a sua função. Ora, quando chegamos a sítios destes e substituímos tudo o que lá está por tudo a mesma espécie, naturalmente perdemos funções ecológicas, perdemos limpeza da água, perdemos alimento para algumas espécies, perdemos oxigenação da água, perdemos ciclos de nutrientes, perdemos produção de substâncias até, sei lá, que nos podem vir a curar de doenças, e agora que estamos em contexto de pandemia, lembramos disso, que algumas plantas podem ter substâncias que nos ajudam, etc. Sabemos que a maior parte das pessoas não distingue as plantas, a maior parte das pessoas nem sequer vê as plantas, olham para a paisagem e veem verde, água, bichinhos e verde, mas este verde pode ser muito verde diferente, e um dos esforços que temos feito é para as pessoas começarem a olhar para o verde e ver que estão lá espécies e espécies diferentes. Os botânicos têm estes óculos que olham para a paisagem e veem nomes, e às vezes os nomes que veem estragam um bocadinho a paisagem quando percebemos que o que lá está são problemas. E isto é uma paisagem lindíssima nos Açores, em que as ilhas são extraordinariamente frágeis e, portanto, quando são invadidas também os problemas são de uma dimensão maior, e quase tudo o que vemos aqui na imagem são espécies invasoras. Mas é preciso que saibamos que há esta luta a acontecer todos os dias entre as espécies invasoras e os ecossistemas nativos, e que nós temos que ter consciência disso para saber de que lado é que estamos e quem é que vamos ajudar. Se nos juntamos ao lado negro da força e deixamos as invasoras ganhar, é o pior se andamos a espalhar invasoras ou a utilizá-las, ou se nos juntamos e causamos estes rios de problemas que fala o título da palestra, ou se nos juntamos ao lado verde da força e vamos ajudar as plantinhas nativas, os nossos ecossistemas nativos e algumas plantas únicas e fantásticas a sobreviverem e a continuarem a existir neste planeta e a continuarem a existir em Portugal. Temos o problema de que se as pessoas não distinguem plantas e as plantas aquáticas ainda por cima ao longe são todas iguais, isto é mais difícil ainda. E quando nós olhamos para estas imagens parece-nos tudo a mesma coisa, para os leigos isto são tudo juncos, quando nós vamos ver de perto e vamos ver as flores delas, vemos que elas efetivamente são todas diferentes.
Eu costumo dizer que olhar para plantas sem flor é como olhar para pessoas com a cara tapada. Agora estamos a treinar isso, andamos todos com a cara meio tapada, portanto podem começar a treinar também a olhar para plantas sem flor e identificá-las. Mas aqui temos tanto plantas ameaçadas, como é o caso deste junco florido aqui à esquerda, como plantas invasoras como o piteirão, que só existia aqui na bacia do Tejo, do Mondego, já chegou ao Tejo, mas também plantas comuns, plantas ornamentais, plantas medicinais. Temos uma série de plantas aquáticas em Portugal. Nós temos cerca de 3.500 plantas nativas, dessas aí as aquáticas serão menos de 200, ou à volta de 200 com as zonas úmidas. Existem plantas de margem, plantas submersas, plantas que estão enraizadas no fundo mas têm folhas flutuantes, existem plantas que vivem livres na água, existem plantas que vivem nos meios aquáticos nas mais diversas formas. Felizmente temos uma grande diversidade de adaptações aos meios aquáticos. E temos também uma grande diversidade de funções ecológicas, desde as que limpam a água, as que oxigenam a água, as que servem de abrigo para os peixes, que fazem sombra à água, portanto ajudam a regular a temperatura da água. As plantas aquáticas são muito importantes no ciclo de nutrientes, no ciclo de sedimentos também, têm funções importantíssimas nos ecossistemas. Infelizmente a população não está, geralmente não valoriza assim tantas as plantas aquáticas, até chamam limos a tudo que está dentro d'água. E quando vêm em sítios com muita vegetação submersa, geralmente acham logo que aquilo é um problema, quando na realidade as plantas estão lá, estão a limpar a água, estão a oxigenar a água, e se não houver plantas aquáticas não temos provavelmente água transparente, e é isso que está a acontecer infelizmente em muitos rios também. Mas pronto, quando temos ecossistemas aquáticos diversos e com muita diversidade de plantas, aquelas que nos chamam mais a atenção são as que estão na margem, que se veem bem, e as flutuantes. Mas há também plantas submersas que são as menos conhecidas e que a população geralmente nem repara nelas. E que, lá está, tal como na cozinha, há diferentes utensílios com formas diferentes. Também aqui nos meios aquáticos temos, por muito não saibamos os nomes, nem para que é que elas servem, nem onde é que elas vivem, é fácil olhar para esta imagem e perceber a diversidade de plantas submersas que há. Quase todas estas que estão do lado direito são quase todas do mesmo género, que é o género Potamogeton. É um dos géneros, são espigas d'água, é um dos géneros mais importantes de plantas submersas. Aqui do lado esquerdo já aparecem algumas invasoras, que são as que eu vou falar a seguir. Ora, o problema das invasões biológicas é também que fazem desaparecer tudo isto e simplificam os ecossistemas. Um dos problemas da perda de biodiversidade é que neste momento estamos a perder realmente muitas espécies em Portugal, e as aquáticas são dos grupos que estão a sofrer mais com esse desaparecimento. Um dos grupos onde se extinguiram ou desapareceram mais plantas em Portugal. A lista de plantas desaparecidas é enorme. Isto são só alguns exemplos. E depois há algumas que, felizmente, conseguimos no ano passado reencontrar uma que estava desaparecida, há 40 anos. Há muitas que desapareceram só em algumas regiões, mas continuam a existir noutras regiões. Outras existem apenas em alguns pontos do território. Infelizmente, quando andamos à procura destas plantas, muitas vezes os sítios históricos onde elas existiam, chegamos lá e quase sempre encontramos mais plantas invasoras do que nativas. Existem, quando as plantas que estão a desaparecer em Portugal, algumas existem na Europa toda, mas também estão a desaparecer plantas que só existem em algumas áreas da Europa, que são plantas mediterrânicas, em que se as deixarmos desaparecer no sul da Europa, elas extinguem-se do mundo. E portanto nós estamos aqui a perder coisas únicas para o mundo se deixarmos as invasoras ganharem esta luta. A história das plantas desaparecidas ou em declínio em Portugal é enorme. Eu estou a começar por elas porque estas são estas uma das motivações principais para nós termos atenção ao problema das invasoras. Nós não estamos preocupados com as invasoras por sermos xenófobos das plantas, estamos preocupados com as invasoras porque elas não são convidadas, são invasoras. Elas chegam cá e começam a matar as outras todas e destruir os nossos ecossistemas. E portanto, se olharem aqui para o lado direito, veem o mapa dos sítios onde as plantas existiam em Portugal e onde é que existem hoje em dia. E vemos que história, mesmo plantas que são endémicas, como o junco português, estão a desaparecer, e vemos aqui a história comum para muitas plantas que existiam no país todo e de repente ficam restritas a pequenas áreas. E isto é causado em parte também pelas invasoras. Vou passar parte desta história à frente e lembrar-nos que cada vez que se extingue uma espécie, perdemos funções no ecossistema e perdemos funções que são importantes também para suportar os ecossistemas e para nos suportar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e muitas vezes espécies que nós não fazemos a mínima ideia que existem, nem sabemos o nome delas, estão a fazer funções importantes no ecossistema e estão a suportar a nossa qualidade de vida.
Voltando às invasoras, porque é que elas são um problema? As pessoas olham para o jacinto de água, que é talvez a invasora aquática mais conhecida, e dizem, mas ela é tão bonita. Pois, elas são bonitas, mas efetivamente são um problema, vamos ver porquê. Para já, só chamamos invasora às plantas que não são de cá. Por muito que uma planta de cá, uma planta nativa, possa ocupar muito espaço no meio aquático, não lhe chamamos invasora, uma planta dominante. É o caso dos caniços, das tabuas, das silvas, que são plantas nativas, que sempre existiram cá, mas que por algum distúrbio, ou excesso de nutrientes, ou falta de herbívoros, ou alguma alteração no ecossistema, começam a dominar. Mas, por muito preenchida que esteja uma massa de água com uma planta nativa, ela não vai ficar lá para sempre. Há uma sucessão ecológica e há outras que lhe sucedem e têm doenças que as atacam e têm animais que as comem e fazem parte do ecossistema há milhões de anos. Quando nós trazemos uma planta de outro cantinho do mundo, que a trazemos para cá e ela não traz os seus parasitas, não traz as suas doenças, não traz os seus herbívoros, não traz as suas relações ecológicas com o ecossistema, e a plantamos cá, ela está completamente fora do seu ecossistema e não vai cumprir as regras deste ecossistema porque não foi aqui que ela evoluiu. Muitas das plantas que trazemos de outros cantos do mundo e que cultivamos não conseguem sobreviver sozinhas. Temos que as cuidar, temos que tratar delas, senão elas morrem. E quem tem plantinhas exóticas em casa, por exemplo, está aqui esta atrás de mim, se eu não tratar bem dela, não a proteger, não a regar, etc., ela morre. Isto é o que acontece com muitas das plantas exóticas, que não são de cá. Algumas conseguem sobreviver sozinhas, conseguem reproduzir-se sozinhas, algumas conseguem espalhar-se sozinhas, dispersar para longe da planta-mãe, saltar fora do canteiro, saltar fora do jardim, e a estas chamamos as naturalizadas, o que não quer dizer que sozinhas invadam, mas depois algumas dessas conseguem, nesses sítios novos que colonizam, fazer grandes densidades, encher o espaço e causar impactos de diversas ordens, impactos económicos, impactos ecológicos, eliminar as plantas nativas, e quando as plantas cumprem estes vários requisitos, é que lhes chamamos plantas invasoras. Portanto, já estão a ver que o problema não é elas não serem de cá, o problema é muito mais grave que elas não serem de cá. É elas não serem de cá, reproduzirem-se, espalharem-se, atingirem grandes densidades e causarem estragos. No fundo, as espécies invasoras espalham-se no ecossistema como um cancro no organismo. E a forma como se espalham é a mesma coisa, de tal forma que quem estuda as ciências oncológicas muitas vezes até vem buscar informações e formas de estudar o problema às invasões biológicas e vice-versa, porque, no fundo, as células cancerígenas não são mais do que células que não estão a obedecer às regras do tecido em questão, do órgão em questão, e que estão a multiplicar-se sem limites, pondo em causa o funcionamento do órgão, do tecido, do organismo. É exatamente a mesma coisa que fazem as espécies invasoras no ecossistema. E, em alguns casos, quando nós não fazemos nada e quando não tratamos do problema, elas conseguem tapar tudo e começar a impedir o ecossistema de funcionar. Esta é uma fotografia daquele sítio que aparece no cartaz da palestra e é o último sítio do Baixo Mondego com nenúfar amarelo. O nenúfar amarelo é uma espécie que não está considerada ameaçada em Portugal, mas que está em declínio e que no Baixo Mondego já foi comum. Neste momento já só existe uma planta no Vale do Mondego e depois uma pequena população num afluente no Rio Anços. Há poucos anos atrás, em 2018, 2019, aliás, esta foto é de 2019, este sítio era assim. Esta foto é do outono de 2019, no primeiro ano em que o jacinto de água chegou lá e que tapou tudo, e que nós fomos destapá-lo para ver se conseguíamos ver se o nenúfar ainda estava vivo. Temos feito esforço ao longo dos últimos anos para tentar salvar o nenúfar. O ano passado conseguiu-se destapar o nenúfar. Ao final de vários meses já estava com as folhas amarelas quase a morrer, tantos meses à sombra, e pôr uma barreira flutuante para impedir que os nenúfares voltassem lá para cima. Mais à frente vou falar do resto da história. Portanto, a ideia era que, mesmo que o rio ficasse assim, houvesse um cantinho sem nenúfar, sem jacinto, onde o nenúfar pudesse viver. Os jacintos são, efetivamente, uma planta muito bonita, mas são uma planta bonita que funciona no ecossistema como um cancro muito bonito, que por muito que seja muito bonito, não faz com que o ecossistema funcione, pelo contrário. E no inverno, com a geada morrem e apodrecem dentro d'água, e podem imaginar o impacto de toneladas e toneladas e toneladas de jacinto a apodrecerem dentro d'água, a fazerem sombra aos organismos submersos, etc. Embora esta seja a espécie mais conhecida
de invasora aquática, não é a única, nem a única flutuante, e temos uma série de outras que são invasoras, que já são proibidas em Portugal, algumas há vários anos, e que infelizmente continuam a aparecer aí à venda no LX, nos fóruns, nos aquários, e que algumas delas ainda não encontramos estabelecidas na natureza em Portugal, mas sabemos que é um risco enorme, e quando tiverem aí rios cobertos de alface d'água ou de salvínia, lembrem-se que neste momento há montes de gente aí com alface d'água e salvínia nos seus laguinhos e nos seus aquários, embora já seja proibido desde 99 ter alface d'água e desde 2019 ter salvínia. Já temos casos em Portugal de rios completamente cobertos de azola, de algumas charcas cobertas de salvínia, com os impactos todos que isso causa. Depois há plantas flutuantes, mas que têm raízes no fundo, que é o caso da erva pinheirinha, que é uma deste grupo que está em Portugal há mais tempo, mas, por exemplo, no Guadiana já temos o nenúfar mexicano e temos este grupinho das ludvígias, que eu vou falar mais à frente, que são assustadoras, são neste momento as invasoras aquáticas mais preocupantes que temos, e vão aparecendo outras que estão na legislação, mas que felizmente ainda não apareceram na natureza em Portugal. Foi detectada uma recentemente, uma nova também pelo Paulo Alves no Norte. As ludvígias são plantinhas da América do Sul que são plantas anfíbias, são plantas que aguentam estar submersas, aguentam estar flutuantes, aguentam estar na margem, aguentam estar em seco, e isso é problemático porque conseguem crescer em vários pontos da massa d'água e conseguem substituir tanto as plantas de margem como as plantas estritamente aquáticas. Aqui no Baixo Mondego já temos as duas em sítios diferentes, uma delas está mais ou menos contida, a outra infelizmente, embora tínhamos detectado em 2019, logo no início, não detectámos o foco da invasão a tempo, e neste momento já está muito espalhada. E é uma plantinha que cresce a uma velocidade assustadora, cresce a partir da margem, consegue tapar a superfície, e lembram-se desta barreira para salvar o nenúfar. Depois, o jacinto não passa por baixo do nenúfar, mas a ludovígia passa por baixo da barreira e está a invadir neste momento no meio do nenúfar, e portanto ainda não conseguimos garantir a sobrevivência e a segurança deste último nenúfar do Mondego. Já agora ali ao lado são arrozais, que é o meu tema de doutoramento, e esta plantinha vai ser um problema também, não só nos rios, mas também nos arrozais, onde se torna uma infestante muito, muito complicada. Temos também plantas de margem invasoras, algumas muito conhecidas como a cana, que em rios causa problemas terríveis, chega a fazer um túnel que impede totalmente a entrada de luz dentro dos rios, os colmos, os caules flutuam e vão sendo arrastados e enraizam mais à frente. Temos o piteirão, que é espinhoso, impede o acesso à água, impede que a fauna até consiga ir beber água. Temos o gramão, que embora seja menos falado enquanto invasora, é uma planta que faz tapetes enormes e substitui tudo o que são plantas pequeninas de margem, não dá hipótese nenhuma às outras plantas pequenas aquáticas. Temos também invasoras que estão no território todo, mas que não chegam a dominar assim tanto, ocupam alguns espaços nativas, que é o caso aqui da erva rapa, que está no território todo, em sítios recônditos, é uma espécie transportada até por nós e pelos animais. As sementinhas têm uma espécie de bandarilhas que se agarram a nós e nós andamos a transportá-las agarradas a nós. E temos outras, por exemplo, aqui a sanguinária do Japão, embora não seja estritamente aquática, é uma planta que domina completamente as margens com 3 metros de altura e é muito, muito problemática. No norte já se está a espalhar ao longo de rios e é muito problemática. Por causa do espelho de água, do reflexo na superfície, nós muitas vezes vemos as flutuantes, mas não vemos as submersas, mas também temos invasoras submersas em Portugal, nomeadamente a elódia, que é a que está na legislação há mais tempo, mas temos a elódia de folha fina, que está a ser muito problemática na Europa, a egéria, que é outra elódia, que destas elódias é que está em maior extensão de território nacional, em muitos rios do norte já chegou à bacia do Mondego também, e que é uma espécie que, por ser confundida com a outra elódia, demorou a entrar para a legislação, e até 2019 ainda era permitido ter, e portanto foi-se espalhando para muitos rios, muitas vezes a partir dos aquários, até das escolas que tinham estas elódias para observar os cloroplastos à lupa, e ela foi espalhando muitas vezes a partir daí. E a elódia africana, que é a maior delas e que está a causar problemas muito graves. Esta é a elódia africana que foi detectada no Mondego há poucos anos e que consegue tapar completamente a coluna de água, impedir a navegação, bloquear canais de rega, tapar o fundo e substituir as plantas nativas, bloqueia os canais de rega. Já foi encontrado em alguns canais aqui do Baixo Mondego, e é uma planta que pode crescer até 7 metros de comprimento
e, portanto, bloquear até massas de água bastante grandes. Na Irlanda, houve um lago que ficou completamente colmatado com esta espécie e em que depois houve algum sucesso no seu controle. Coimbra ainda tem esta paisagem bonita, mas não é de admirar que dentro de alguns anos fique assim se nada for feito. Se nada for feito, esperemos que seja feito. Recomendamos que toda a gente que anda nos rios, pescadores, quem anda de caiaque, quem vai passear, esteja atento às plantas aquáticas e sempre que puderem, tentem pegar num pedacinho e fotografar assim de perto, de maneira a que dê para ver quantas folhas tem em cada nó. Reparem aqui, por exemplo, 4. Aqui tem só uma em cada nó, aqui tem 4 também, aqui tem 5 ou 6. E que dê para ver a forma da folha. Isto é o suficiente para identificar. Muitas vezes quando fotografamos ao longe dentro da água não se vê o que é, mas quando se vê assim de perto dá para identificar e ponham nas plataformas de ciência cidadã, como o iNaturalist, como o Biodiversity for All, como a plataforma invasoras.pt, onde possamos ir estando atentos à progressão destas invasoras, mas também de plantas nativas. Nestas buscas de plantas aquáticas, tanto nativas como invasoras, vão-nos aparecendo algumas surpresas e eu vou-vos mostrar um exemplo de uma barragem no interior de Portugal, num sítio super recôndito, onde de repente estávamos à procura de plantas raras e encontramos o Ludwigia peploides, mais uma daquelas novas invasoras vindas da América do Sul, que era utilizada como ornamental, mas que esta se espalha por sementes e, portanto, as aves também as estarão facilmente a dispersar e começa a aparecer em sítios assim mesmo isolados, e é uma planta que é muito bonita, mas está para a superfície da água. Estamos agora a utilizar drones para a mapear, para ver onde é que ela está, e foi montado neste momento um projeto de fundo ambiental no qual participamos para tentar erradicar, porque é a primeira detecção desta espécie na bacia do Tejo, e portanto este projeto da Câmara de Idanha Nova visa tentar localizar onde é que ela está e remover a tempo dela não se espalhar para o resto da bacia hidrográfica do Tejo. É uma planta que consegue mudar de forma com outra situação em que está, tanto pode parecer assim muito verdinha e grande e muito florida, como quando chega ao verão e baixa a água, ela faz estes tapetes em que fica quase seca, rasteirinha, com folhas minúsculas à espera que venha a água. Depois vem a água e ela lança caules flutuantes, com folhas flutuantes redondinhas à superfície, consegue ir tapando a superfície da água, e depois, quando a água volta a baixar, estes tapetes flutuantes assentam no fundo, enraizam e continuam a invasão. E ano após ano vai-se espalhando, portanto, quanto mais cedo se detectar, mais fácil é conseguir eliminar o problema. Embora já tenha alguns mantos grandes nesta barragem, são ainda tufos isolados e, portanto, ainda se vai a tempo de remover. No Baixo Mondego, por exemplo, já está a tapar hectares e hectares. Em menos de um ano, espalhou-se para vários hectares e dificilmente já será removida inteiramente do Baixo Mondego. Neste momento, a prioridade é tentar que ela não se espalhe para os afluentes, que ela não se espalhe para os sítios mais importantes para a conservação. Infelizmente, este sítio onde ela está é um dos sítios com mais plantas ameaçadas aquáticas do Baixo Mondego, e, portanto, no sítio onde ela está já está a causar estragos importantes à conservação em Portugal, e em poucos meses tapou a superfície. Para evitar que isto aconteça, o ideal é chegarmos a estes sítios onde ainda só tem um tufo isolado e removermos totalmente, e é isso que está a ser feito, por exemplo, em Idanha Nova neste momento, em que estão a ser removidas as plantas todas. Nos sítios onde já está a formar tapete, remove-se a camada superficial de solo com muito cuidado para não espalhar aquilo para lado nenhum, para ver se conseguimos e conseguimos removê-las antes que viessem as chuvas, para a barragem não transbordar e para não levarem fragmentos para jusante. E, portanto, esperemos que este seja um caso de sucesso, mas é mais importante do que este ser um caso de sucesso, é importante que todos nós estejamos atentos às invasoras biológicas e que estejamos atentos a estas novas invasoras, e quando detectamos um novo sítio com estas plantas, se deu o alerta a tempo de as remover, porque é muito mais fácil e muito mais barato removê-las no início do que quando elas já estão a tapar hectares e hectares, ou quando elas já estão no país todo. Mas as que ficam mais barato e mais fácil de controlar são mesmo aquelas que ainda não chegaram. E, portanto, se estiverem a pensar comprar plantinhas para o aquário, para o laguinho, pensem nisso e tentem usar plantinhas nativas em vez de irem buscar plantas exóticas, ou de irem buscar plantas exóticas que já está provado que causam problemas e que já causaram problemas em tantos sítios, que não vale a pena trazermos para cá e não vale a pena plantarmos cá. E vamos tentar evitar esses rios de problemas. E é tudo. Não sei se... Obrigada.
Jael. Eu, antes de passar à sessão de perguntas, podem ir colocando perguntas no bate-papo e podem também levantar a mão nas reações, se quiserem colocar as perguntas oralmente. Mas eu ia pedir às pessoas que entraram com os links de outras pessoas para se renomearem com os vossos nomes, senão depois nós não temos forma de saber quem é que esteve presente para passar os certificados, ok? Eu estou a ver aqui muitos nomes duplicados ou triplicados, que creio que sejam pessoas que tenham partilhado o link, portanto, por favor, renomeiem para aparecerem os nomes que querem que apareça no certificado, para nós conseguirmos cruzar a informação e saber quem é que esteve presente, ok? E agora passava então às questões. Quem é que tem questões? Não há questões? Deixem os assustados. Bom dia, não, já estou a aparecer. Olá, muito bom dia. Posso colocar uma questão relativamente à forma de remoção dessas espécies invasoras aquáticas? Pode-nos dar alguns exemplos dessas intervenções? São removidas com maquinaria pesada, quando estão nas margens, por exemplo, quando estão no meio do rio, como é que procedem essa remoção, por exemplo? Sim, nós, isso depende muito da espécie. Aliás, com as espécies invasoras, nós costumamos dizer que o mais importante é conhecermos bem o inimigo, para sabermos as estratégias de cada planta para sobreviver e para invadir. E, portanto, quanto melhor conhecermos a espécie, melhor sabemos como o fazer. Neste momento, Portugal todo está muito preocupado com o jacinto de água. O jacinto de água é capaz de ser das invasoras aquáticas mais fáceis de lidar. E mais fáceis porque é grande, vê-se bem, flutua, é móvel e, portanto, mesmo que esteja no meio do rio, a corrente arrasta-o para as margens, arrasta-o para as águas paradas, morre com a geada e, portanto, é uma espécie relativamente fácil de controlar. Embora se multiplique por semente, a semente não germina assim tão facilmente, é preciso condições muito peculiares para ela germinar e, portanto, é relativamente fácil de remover se conseguir remover antes de maio, que é a partir de maio ele começa-se a multiplicar mais, é mais fácil. Se conseguir remover os núcleos isolados ou começar de montante para jusante, ou as áreas onde ainda há muito pouco, conseguimos removê-lo, criar barreiras de dispersão, barreiras flutuantes impedem a sua dispersão e, portanto, há plantas que é relativamente fácil. Claro, é relativamente fácil, mas exige trabalho coordenado, exige determinados cuidados. Há outras plantas que é muito mais complicado. Nomeadamente as submersas e estas anfíbias são as mais complicadas. Quando são núcleos isolados ou quando se detecta logo no início, por exemplo, muitas dessas aquáticas conseguem-se remover só por remoção manual. Por exemplo, as elódias, quando começam a estabelecer-se, formam tufos isolados e quando ainda estão assim, meia dúzia de tufos isolados, é fácil chegar lá, pôr uma barreira. Fácil, pronto, tem as suas limitações, mas o que se recomenda é pôr uma barreira, uma rede à volta e ir manualmente arrancar as plantas, a rede para conter os fragmentos, porque cada fragmento dá origem a uma planta nova, e tentar remover aquilo com cuidado, sem fragmentar muito, e é o suficiente para as eliminar. Por exemplo, as elódias não produzem semente em Portugal e, portanto, é só remover a planta e evitar que ela se espalhe. Se, por exemplo, passar um barco por cima ou alguém for tentar controlar aquilo com máquinas e as partir, faz pior do que se não fizessem nada. E, portanto, é preciso ter atenção a isso, porque muitas dessas aquáticas, qualquer fragmento pode dar origem a uma planta nova. Quando elas estão localizadas, removemos manualmente. Quando elas já estão muito espalhadas, é preciso outras técnicas, por exemplo, começar de montante para jusante nos limites de dispersão a desenraizá-las, e podem-se utilizar meios mecânicos, podem-se utilizar por vezes até dragas para conseguir removê-la, mas para isso temos que mesmo começar a montante e ter certeza que o sítio onde estamos a começar é o sítio mais a montante onde ela está, mais acima no rio, porque se estivermos a controlá-las cá em baixo, mas mais acima houver sítios onde ela está, ela vai sempre voltar. Portanto, não vale a pena estar a gastar esforços e a causar estragos no ecossistema a tentar removê-las com meios mecânicos se elas voltarem a colonizar sempre. Portanto, é preciso conhecer bem a planta, conhecer bem a área invadida. Nós, por exemplo, este caso em Idenha é um caso em que aquilo aparentemente é o sítio mais a montante está.
foi prospectada a ribeira para cima, foram prospectadas as áreas à volta, e ela só está ali, são tufos isolados, onde é possível remover à mão, removeu-se à mão, onde ela já estava a formar tapete, e o tapete já estava muito enraizado e era muito difícil de remover à mão, o que foi feito foi rapar aquela camadinha superficial de sol só naquele perímetro que estava invadido, rapar isso e pôr em contentores para ser levado para aterro sanitário, reduzindo o impacto no resto da barragem, utilizando um caminho único para passar com as máquinas, para garantir que não se perturba muito e que não se, e sobretudo que não se favorece a multiplicação, que não se espalha. Até porque ali, por exemplo, naquele caso, é uma barragem que tem 2 espécies criticamente em perigo de extinção, uma delas que no país todo só se conhece ali, e portanto tinha que ser feito mesmo com extraordinário cuidado. Ok, não sei se consigo responder. Vou pedir para seres mais breve nas respostas, porque já estão aqui várias perguntas. Okay. Algumas eu acho que não são diretamente para ti. Por exemplo, o Fernando Sousa pergunta porque é que a APA não tem um papel mais interveniente no combate de Jacinto Tiago. Não sei se está aqui alguém da APA, mas tu podes dar a tua opinião. Eu acho que não devemos exigir à APA que seja muito exigente com o Jacinto de Água, devemos exigir à APA que tenha consciência do problema das invasões biológicas, porque às vezes não é só o Jacinto de Água, e eu acho que às vezes eles até descuram outras invasoras piores porque ficam atentos ao Jacinto. De uma forma geral, as instituições públicas estão atentas ao que os cidadãos estiverem atentos. Se os cidadãos não estiverem atentos às invasoras e não exigirem ao Estado que tome conta das invasoras, o Estado não toma conta das invasoras. E, portanto, as estruturas são o resultado direto da sensibilidade que tem a população para os problemas. E eu acrescentava só que, apesar de, se calhar, o papel de ser mais interventivo, a APA tem intervenção em várias áreas. A Isabel Rovira pergunta o que é que podemos fazer individualmente. Estas plantas invasoras não poderão servir como adubos? Sim e não, depende. Está a ser estudado e há projetos a decorrerem sobre isso e sobre a valorização da compostagem de plantas invasoras. Mais uma vez, é preciso ter atenção aos processos de compostagem, têm que ser muito bem feitos para não ficarem propagos viáveis, nomeadamente nestas que têm sementes e que têm sementes que se multiplicam muito por semente. É preciso ter muita atenção a isso. Mas, por exemplo, o jacinto de água, se for retirado antes da época de produção da semente, podia ser perfeitamente compostado e utilizado como adubo. Nunca nos devemos distrair do problema e pensar que, por se poder usar como adubo, então já deixa de ser um problema e pode invadir à vontade. Nenhuma destas plantas é um problema por ser inútil. Todas estas foram introduzidas por algum motivo e têm a sua utilidade. O problema é que os problemas que elas causam aos ecossistemas e a impossibilidade de as controlar e de evitar esses estragos acaba por ser maior do que a utilidade que elas têm. E, portanto, por muito que o jacinto até possa ser maravilhoso como adubo ou ser muito bonito, o problema é que ele efetivamente está a extinguir espécies que também servem de adubo, também são bonitas, também são comestíveis, são medicinais, e, portanto, aquilo que ele está a extinguir é mais valioso do que o valor dele como adubo. Mas sim, o adubo pode ser um subproduto do controle. Eu acrescentava só que a utilização de qualquer espécie invasora deve ser feita com muito cuidado, ou seja, ainda que ele tenha esse fim, essa função de adubo, é preciso muito cuidado no transporte, porque é muito fácil propagos darem origem a outras plantas se caírem. É preciso ter muito cuidado se a zona onde se vai utilizar como adubo tiver água, porque ele pode sobreviver se não estiver devidamente já composto, ou seja, há muitos prós e contras e a utilização deve ser feita de forma mesmo muito cuidada. E já agora acrescento só que plantas aquáticas sempre foram utilizadas como adubo. Aliás, o moliço e os moliceiros são o resultado disso. O moliço não era mais do que plantas aquáticas, neste caso também estuarinas, que eram removidas de barco para depois serem utilizadas como adubo nos terrenos arenosos e pobres das gândaras. E, portanto, muitos meios aquáticos neste momento carecem também desse ciclo de utilização de plantas aquáticas para utilização como adubo, e que isso contribuía para o ecossistema saudável, porque neste momento temos falta de herbívoros em muitas dessas paisagens e, por exemplo, as tabuas e os caniços, se fossem utilizados como adubo, também teríamos muitos meios aquáticos mais bem conservados, só por irmos lá de vez em quando cortar os caniços e as tabuas.
Obrigada. O Aires Alexandre pergunta, ele é do canal, o canal do Clube Náutico do Mondego, em Coimbra, está infestado do meu lado, qual é que é a espécie? Canadense ou africana? É a Elódia africana, é a pior e foi o primeiro sítio onde foi detectado aqui no Baixo Mondego, foi precisamente nesse canal do Parque Verde, que foi criado para os desportistas treinarem, por exemplo, para as crianças terem ali um espaço seguro com água relativamente baixinha, onde pudessem aprender canoagem, e neste momento o canal está completamente bloqueado, mas temos a vantagem, pelo menos a Câmara está atenta ao problema e no canal tem feito esforços e sabemos que que continua a planear ações mais eficientes para controlar a Elódia nesse canal. No Rio a situação é mais complicada de resolver do que nesse canal. Obrigada. A Luísa Fontes pergunta se a lentilha de água é considerada invasora e como pode ser controlada. A lentilha de água, temos muitas lentilhas de água em Portugal, temos algumas ameaçadas, que é o caso, por exemplo, da Wolfia, da Lemna trisulca. As lentilhas de água neste momento, aliás, eu desafiava toda a gente a ir fotografar de perto as lentilhas de água que têm nos seus poços, nos seus tanques, porque há lentilhas de água desaparecidas em Portugal, mas também há novas lentilhas de água a aparecerem exóticas. Há uma que é invasora, que é a Lemna minuta, que já está muito espalhada, que é uma das mais pequenas, mas também já foi detectada uma Wolfia americana, que é uma lentilha de água que não tem raiz, parece uma esferazinha, e temos uma Wolfia nativa ameaçada e já está cá uma Wolfia exótica. Naturalmente estas plantas pequeninas recebem muito menos atenção do público, a maior parte das pessoas que as fotografa não fotografa de maneira que dê para ver as características importantes para a sua identificação e, portanto, há pouca informação de onde é que está cada lentilha de água. Portanto, quem quiser ganhar um novo passatempo de caçar lentilhas de água, é um passatempo muito divertido. Acho que sim. A Cristina Marques pergunta se haverá alguma forma, eu acho que já respondeste um bocadinho, mas queres acrescentar mais alguma coisa? Se haverá alguma forma de reutilizar estas espécies depois de removidas, tipo biomassa? Sim, algumas podem ser utilizadas para a alimentação do gado, para compostagem, que já foi falado, para algumas até para fins industriais. Há ideias de utilizar a fibra do jacinto na construção, utilizar a fibra do jacinto para cestaria, coisas do género. Nem todas são tão fáceis de utilizar e algumas comportam riscos importantes, que é o caso, por exemplo, da azola, que os esporos se espalha muito facilmente por esporos e que é muito difícil de eliminar e que é fácil de dispersar acidentalmente. E portanto, em algumas a utilização é limitada. Mas, por exemplo, nas elódias que não produzem semente, que são fáceis de compostar, dever-se-ia fazer compostagem. E agora, complementando ainda um bocadinho esta ideia, o Pedro Gonçalves pergunta-se o que é que se faz a estas plantas depois extraídas, qual é que é o seu destino? É assim, o ICNF costuma recomendar pôr em sítios onde elas não possam sair, nomeadamente pedreiras abandonadas. Eu, como tenho corrido pedreiras abandonadas à procura de plantas raras, e as pedreiras abandonadas muitas vezes têm massas de água isoladas, que não têm poluição, que não têm invasoras, estar a levar invasoras para sítios que têm potencial para ter plantas raras, eu acho que se devia olhar para as pedreiras abandonadas como potenciais sítios de conservação e não sítios para aterrar espécies. Mas a recomendação muitas vezes é ou aterro sanitário ou fazer um aterro em pedreiras abandonadas ou enterrar, no caso de algumas dessas espécies, ou compostar, no caso das espécies que têm menos risco de por exemplo, terem sementes. Obrigada. O 8º C da Associação de Escolas de Valongo, creio eu, tem aqui duas perguntas. Por um lado, se é muito dispendioso controlar e remover estas plantas, e por outro lado, se elas depois voltam a aparecer, depois extraídas. Sim. É assim, é dispendioso, especialmente quanto mais as deixarmos espalhar, mais dispendioso é. Quanto mais espécies diferentes tivermos, mais dispendioso é. É completamente diferente ter um rio onde só temos jacinto e podemos delinear uma estratégia para controlar o jacinto. Outra coisa é termos um rio que temos jacinto, pinheirinha, elódia africana e ludvígia, e que controlamos uma e os métodos para controlar uma acabam por beneficiar a outra. Pronto. E, portanto, é muito mais barato, onde só temos uma, eliminá-la e tentar ganhar a guerra a uma de cada vez. Se elas podem voltar, há várias maneiras de elas voltarem. Uma delas é aquelas que produzem sementes, deixarem lá sementes e por muito que a gente elimine todas, ficarem lá sementes ou outros propágulos escondidos e passado um tempo elas voltarem. Por isso, além do controle inicial, temos sempre controle de seguimento. Nos anos a seguir deve-se voltar ao sítio, ver se apareceu alguma
e retirar o resto. Além disso, elas continuam a dispersar-se no território e uma das coisas mais frustrantes é quando nós conseguimos eliminar uma invasora de um sítio e alguém vai lá pô-la outra vez porque sente falta dela. E infelizmente isso acontece com os jacintos, que embora já seja proibido desde 1974, ter jacintos em Portugal, é daquelas que continua a haver pessoas que não sabem do problema e que ingenuamente andam a espalhar jacintos porque é tão bonito e aqui fica bem esta planta florida. E isso acaba por ser muito frustrante porque está-se a gastar dinheiro público a resolver um problema gravíssimo e depois há pessoas com muito boas intenções a colocar e que, portanto, é essencial chegar a essas pessoas e garantir que elas não continuam a fazer isso. Obrigada. Mas a Cristina Marques pergunta o que o cidadão pode ajudar, apenas localizando, mapeando ou há outras formas? Eu diria que localizar é das coisas mais importantes, e localizar não só na natureza, mas em casas de amigos, na sua própria casa, no quintal, nas lojas, e chamar a atenção para evitar que elas cheguem à natureza. Quando chegam à natureza, identificando onde está, pode também participar no controle, tem havido ações de voluntariado um pouco pelo país todo. Podem também organizar ações dessas. Claro que nos meios aquáticos é sempre mais... exige mais logística, exige seguros, exige que as pessoas saibam nadar, exige autorizações da APA, etc. Mas é sempre possível organizar essas ações. E neste momento, uma das coisas que eu acho que é mais importante, pela quantidade de plantas invasoras que são proibidas, mas continuam a circular no mercado, se cada pessoa, cada vez que vai a um viveiro, a uma loja de aquários, ou ao LX, ou a casa de amigos que têm laguinhos ou aquários, se ajudar a espalhar a palavra e a fazer com que estas pessoas todas deixem de usar estas invasoras, é a coisa mais eficiente que se pode fazer e é o melhor contributo que se pode dar. Acho que sim, eu ia acrescentar essa parte. E neste seguimento há alguém que pergunta, a Catarina Ramos, se conhece algum grupo de voluntários em Santarém que faça alguma ação nesta área. Sei que em Santarém já houve várias ações de voluntariado, nomeadamente a Câmara já organizou. Ao Jacinto. Eu não conheço os grupos, mas uma pesquisa rápida na internet começam a saltar aí nomes de associações. A própria Câmara organizou ações de voluntariado para controlar o Jacinto. Eu chamo a atenção ao Baixo Tejo, eu chamo a atenção que já está aí o Piteirão, o Eryngium pandanifolio, que tem sido muito pouco falado, mas não deixem chegar ao estado em que está o Baixo Mondego. Devia-se atacar já o problema e é uma das espécies que localmente, não sei se ainda se há tempo de erradicar no Baixo Tejo, mas pelo menos devia-se tentar contê-lo. A Cristina Vieira tem aqui um grande comentário, mais do que pergunta. Eu não sei se ela quer falar para ser mais fácil e não estar eu a ler tudo isto. Cristina. Ou nem por isso, ou então eu vou resumir. Olá, não, desculpa. É que não estava a ver onde é que era o coisinho para... Olha, gostei muito da apresentação. Só te queria pedir se tu por acaso davas alguma ideia para todos nós ficarmos com a noção de como estas ações de controle de invasoras são não só custosas, mas também em termos monetários muito dispendiosas, para realmente as pessoas ficarem com a noção que neste tipo de temáticas, como várias outras ligadas com a biodiversidade, a importância é prevenir, porque depois tentar curar o problema é um bocadinho como o Covid, mais vale prevenir do que depois remediar. Era um pouco sobre isso. E depois, ali no meu comentário, digamos, era só acrescentei que tu falaste muito bem de alguma série de efeitos que tem depois o desaparecimento de plantas nativas, não mencionaste a perda de biodiversidade genética, não é? E também a perda de outros seres vivos que às vezes dependem dessas mesmas plantas. Portanto, nós estamos a tirar um elo de um ecossistema, um elo das redes tróficas e não sabemos muito bem qual o impacto que isso vai ter a nível de todo o ecossistema e portanto isso é extremamente importante. Depois também outra coisa, falaste no problema da introdução de espécies em Portugal, mas convém lembrar também que se levarmos
espécies, por exemplo, às vezes de uma bacia hidrográfica para outra, podemos ter, mesmo dentro de Portugal podemos ter problemas, não são invasoras porque são nativas, mas não são nativas se calhar daquela bacia hidrográfica, e quando levamos plantas de Portugal para outros países, elas podem ser invasoras também nos outros países. Portanto, isto é um problema global que todos nós temos de pensar, não apenas em termos do nosso país, mas em termos da biodiversidade internacional. Muito obrigada, estou a gostar imenso. Muito obrigado. Sim, ela, de facto, eu não tenho aqui números para mostrar, mas nós, por exemplo, mas há um evento que nós organizámos em conjunto com o projeto Life Invas Aqua, aqui há pouco tempo, em novembro, e que o vídeo já está disponível no YouTube, em que tivemos apresentações, por exemplo, dos projetos de controle de invasoras, de vários projetos de controle de invasoras aquáticas, em que cada projeto falou um pouco dos números que se gastam em cada um desses projetos para controlar ou tentar erradicar essas invasoras. Algumas dessas estão no início, portanto, por exemplo, se nós agora, se não se conseguir erradicar a Ludwigia, que neste momento, em alguns sítios ainda se vai a tempo, se ela se espalhar, os impactos económicos que ela vai ter, quer de perda de produção, por exemplo, no caso dos arrozais, quer de limpezas de canais, bloqueio de regas, avarias de motores de barcos, etc., o prejuízo pode ser altíssimo para vários setores da sociedade. Além da perda da paisagem, da perda do potencial turístico, portanto, os impactos são enormes. Mesmo a nível de controle, nós agora, por exemplo, ali está-se a gastar na ordem de dezenas de milhares de euros para controlar, para tentar erradicar. Mas é uma área relativamente pequena. Se ela se espalha para uma área maior, deixa de ser execuível estar a tirar planta a planta ou tufo a tufo, como estamos a fazer ali. E, portanto, acaba por se espalhar, e só para tentar controlar aquilo e evitar que cause problemas, e já nem digo eliminar, só manter controlado, os valores são altíssimos. E, portanto, sim, é essencial atacar logo no início, e embora pareçam caras estas ações, se deixa espalhar fica muito mais caro, e basta olhar para o prejuízo que é e para o que se gasta anualmente a manter a coluna de água livre de jacintos, por exemplo, para permitir a navegação, para permitir percebemos facilmente o problema. E em relação à perda de biodiversidade, não ser só perda de espécies, isto é importantíssimo de dizer, e é importantíssimo dizer também que um dos problemas que temos hoje em dia que não está regulamentado é que algumas destas invasoras já são proibidas de vender, mas continua a ser permitido, por exemplo, importar plantas nativas da Europa, mas de outros países. Por exemplo, os viveiros, a maior parte dos viveiristas que vendem plantas aquáticas nativas, as plantas aquáticas são de espécies nativas, mas vêm todas de material genético da Holanda. E isso não deveria ser permitido, especialmente num contexto de alterações climáticas, em que o clima do resto da Europa prevê-se que no futuro possa ser mais parecido com o clima mediterrâneo, e, portanto, haver fluxo de genes do Mediterrâneo para o resto da Europa até pode ser bom para a conservação dos ecossistemas na Europa. O fluxo, no sentido contrário, pode ser desastroso. No fundo, estamos a inserir genes de plantas do centro e norte da Europa que podem fazer com que as nossas populações selvagens de plantas nativas fiquem menos adaptadas ao calor, à seca, ao tipo de clima que nós temos cá, e que se prevê que possa se tornar ainda mais extremo. Obrigada. Eu acrescentava, tu acabaste de não dar assim nenhum valor, e eu vou arriscar sem ter contas feitas, mas só para as pessoas ficarem com uma ideia. Eu acho que claramente nos últimos anos em Portugal serão gastos mais do que 1 milhão de euros em controle de invasoras aquáticas. Isto pensando nas várias fases, ok? Desde a prevenção, a IDIA tem gasto muito dinheiro em remover o início do estabelecimento do jacinto de água, até áreas que já estão muito mais afetadas e que se está a fazer controle de mandos contínuos de jacinto. Tem cada projeto individualmente, muitas vezes passa de 100 portanto, no conjunto, eu acredito que já se passaram o 1 milhão, e provavelmente mais do que isso. Só no Guadiana, na parte espanhola, para controlar jacinto de água, eu creio que foi em 10 anos, gastaram-se 6 milhões de euros, ou um valor nessa ordem de grandeza. Portanto, é na ordem dos milhões de euros. Infelizmente, às vezes, com poucos resultados. Pois, Helena, nós já estamos a passar o nosso tempo, portanto, eu se calhar vou tentar selecionar algumas e tentar dar respostas dentro do possível. Se calhar respondia, estava aqui uma pergunta sobre controle biológico, se calhar respondia a essa.
E está aqui uma pessoa a pedir, a Helena Maria, bibliografia para os alunos, para ajudar nas características, no ciclo reprodutivo. Se calhar depois podes mandar por mail, que é mais fácil, ou se tiveres alguma de mente, podes escrever depois no bate-papo. Ok. E depois há várias perguntas. Tem aqui um João Rodrigues, que também depois pode falar, porque também tem aqui um comentário grande. A Clara Alves está a comentar que a Lólia Africana já foi pedida várias vezes, e é verdade, no Mondico, e continua sempre a aparecer. E o João Rodrigues, acho que é o mesmo. Se calhar eu pedi ao João Rodrigues, que tem aqui vários comentários, que possa falar. Já agora, só para responder sobre os materiais, por exemplo, recomendo verem os materiais do projeto Life Invas Aqua, o site da invasores.pt, que tem informação e vai ter mais informação brevemente, vamos pôr mais fichas, e os materiais ou a informação do projeto As Charcas Não É, que foi um projeto fundamental que já passou, mas que ainda tem informação disponível e que vai partilhando informações sobre este tema. Eu vou colocar os links aí, podes continuar. Desculpa, Beta, eu já coloquei o link do Life Invas Aqua e coloquei também o link do livro de espécies exóticas invasoras que fizeram exatamente nesse âmbito, está bem? Sim, sim. Obrigado. O João Rodrigues não está por aqui, que queira perguntar ou comentar, senão eu leio. Não? João? Eu vou ler o comentário dele. Ele dá-te os parabéns pela apresentação. Fantástico. Obrigado. Diz que fiz a formação contigo sobre a construção de charcos e que está bastante preocupado com esta situação. Parece que nunca conseguiremos controlar a situação e, de facto, em algumas situações eu acho que já não está controlável. Porque estão sempre a surgir novas invasoras. Parece muito fácil o seu aparecimento. E é. Basta uma pessoa dizer asneira propositadamente ou não para termos mais uma invasora. À semelhança dos peixes do sacrícolas, parece muito difícil controlar comportamentos irresponsáveis criminosos. E todos os esforços que estão a ser feitos são meros paliativos. Estou a ser pessimista. Às vezes nós temos com a mesma preocupação também. E era depois ele, olha, desculpa, era ele que ainda acrescentava a história de haver um inseto para controlar o jacinto, se confirma ou não, e a importância de limpar a roupa e o calçado quando vamos para o campo, para não sermos nós os vetores das invasões. Respondendo à primeira questão sobre se isto são só cuidados paliativos e se é possível ou não, ou se basta uma pessoa não ser sensibilizada para estragar tudo, mesmo que muitas pessoas estejam sensibilizadas. Claro que isso acontece, mas não devemos baixar os braços, até porque temos uma série de espécies que ainda não, que estão na legislação, já estão em muitos países, em Portugal não estão a causar estragos. É nessas que vale a pena investir. Cada vez que vocês virem alguém que tem elódio no tal e no aquário, que ainda não está cá na natureza, convençam a eliminar. Cada vez que alguém tem pístia, cada vez que alguém tem... Há uma lista enorme, e não só de plantas, mas de animais também, por exemplo, de lagostins e tudo. Há uma série deles que estão na lista que ainda não estão na natureza em Portugal e que continuam a circular por aí nos aquários, e que era importantíssimo que a comunidade tenha noção de que não compensa o risco de termos essas espécies por cá. Há tanta outra coisa gira para termos, não vale a pena estarmos a dispersar essas invasoras. O facto de cada vez aparecerem mais invasoras e isto parecer um pouco desesperante, na realidade a questão do controle biológico é o que vai ajudar isto a funcionar melhor, porque efetivamente não podemos achar que vamos andar a vida toda a tirar jacintos e a tirar luz de vigia e a tirar tudo e a cumprirmos nós a função ecológica de os controlar. O controle biológico, desde que feito com os devidos cuidados, nomeadamente buscar parasitas muito específicos, fazer os testes de especificidade necessários para garantir que o parasita não passa para mais espécie nenhuma, e para algumas das exóticas que temos neste momento isso não seria difícil. Por exemplo, para espécies como o jacinto de água, que noutros países já utilizam controle biológico há várias décadas com sucesso. Os parasitas já estão identificados, já estão mais do que testados, e isso seria só ir buscá-los, testá-los em Portugal para garantir a especificidade em Portugal, mas parte do trabalho já está facilitado.
para estas novas invasoras, como é o caso das ludvígias, da elódia africana, em que ainda nenhum sítio do mundo já tem resultados evidentes do seu controle biológico, o caminho é mais longo até lá e vai demorar mais tempo até termos essa solução. Mas o controle biológico permitiria, por exemplo, as espécies serem controladas de forma natural, com um custo muito baixo e um esforço muito baixo para as populações e para os países, e permitia que as ações de controle que sejam feitas tenham maior eficiência e que haja menos reinvasão. Caso contrário, vamos andar aqui a causar estragos enormes ao ecossistema, sempre a retirar invasoras aquáticas, e vamos estar a dar cabo dos ecossistemas, e às vezes o controle pode ser quase tão destrutivo para o ecossistema como ter lá a invasora. Portanto, o controle biológico acaba por ser a forma mais natural e mais ecológica de o fazer. Claro que demora muito tempo e é preciso um esforço inicial de vários anos de investigação para conseguir um controle biológico para uma espécie, mas depois é uma coisa que funciona a longo prazo, com um custo muito baixo a longo prazo. Obrigada, e nós já estamos a passar do nosso tempo. Há muitas mensagens a dizer que foi muito interessante, que gostaram muito, eu também. Eu creio que terá ficado uma outra pergunta para responder. Eu pedia às pessoas que estão aqui a participar com turmas de alunos, por favor, escrevam no bate-papo quais é que foram as escolas e as turmas e quantos alunos, para nós termos uma ideia do alcance desta ação. E nós, quando enviarmos os certificados, podemos enviar também estes vários links que foram partilhados para ficarem com eles, se estiverem perdidos, entretanto, e eu depois também peço ao Jael para arranjar alguma bibliografia que possa ser partilhada para os alunos sobre a identificação das espécies. Acho que já não sou capaz de encontrar, mas havia uma pergunta sobre fitorremediação e a utilização destas espécies, como é que podiam ser as duas coisas conjugadas. Se quiseres responder a essa última e depois damos por encerrado. Muito obrigada. Muitas das plantas aquáticas alimentam-se dos nutrientes que estão na água. Portanto, de uma forma geral, podemos dizer que as plantas aquáticas limpam a água. Naturalmente, tanto algumas nativas limpam a água, como algumas invasoras estão a cumprir essa função, pelo menos enquanto não chegam ao ponto em que fazem o efeito contrário, que é quando começam a tapar tudo, matam tudo o que está para baixo e têm o efeito exatamente oposto de provocar o apodrecimento de matéria orgânica dentro da água e provocar a perda de qualidade da água. E, portanto, não devemos olhar, por um lado, podemos olhar para as invasoras e saber que mesmo quando estão lá invasoras, elas estão a cumprir algumas funções, mas elas estão a destruir tanto as outras que isso não é argumento para as mantermos. Devemos, sim, não pensar apenas em retirar invasoras, mas pensarmos em restauro ecológico, portanto, substituir essas invasoras por plantas nativas que tenham esse efeito também de limpeza da água e de fitorremediação. E as plantas são excelentes para esse efeito, e muitas das massas de água que temos que estão com má qualidade de água, isso também é resultado de não terem o ecossistema completo a cumprir as suas funções. Cada vez temos menos vegetação submersa, cada vez a vegetação das margens está mais dominada por poucas espécies, e, portanto, isso obviamente tem uma influência depois também na qualidade da água. Obrigada. E eu, se calhar, dava por encerrada. Deixo o convite para a próxima sessão, que será no dia 16 de fevereiro, será à noite, portanto às 21h10, e será sobre luta global, governança local, o município de Lousada contra as invasoras. De qualquer maneira, nós enviaríamos o link para inscrição quando enviarmos os certificados. Muito obrigada a todos. Espero voltar a ver-vos, ou pelo menos ver os vossos nomes, na próxima sessão, e até breve. Bom ano para todos, com menos invasoras. Passem palavra. Bom ano.